Olá, galerinha do segundo ano, tudo bonzinho com vocês? Nós vamos hoje iniciar um novo tópico, um novo assunto, um assunto bem legal, que diz respeito à cinética química, beleza? Cinética está relacionada à velocidade, né? Então, o que é a cinética química? Ela vai estudar a rapidez ou a velocidade com que as reações químicas ocorrem. Nós temos aí duas imagens mostradas, uma referente à oxidação do ferro, né, popularmente conhecida como ferrugem, e a outra explosão de fogos de artifício. E aí observamos que a ferrugem é uma reação química que ocorre de forma lentamente. Já a explosão de fogos de artifício é uma reação rápida. Então a gente vai estudar a teoria, analisar quais são os fatores que podem determinar com que uma reação ocorra mais rapidamente ou mais lentamente. E aí nós temos o conceito da velocidade de uma reação, que é a maior ou menor rapidez com que a reação ocorre. Ela é calculada pela relação entre a quantidade de reagente ou produto consumido ou produzido em um determinado intervalo de tempo. Que quantidade é essa? Né? Essa quantidade determinada de reagente ou produto refere-se à concentração do participante envolvido na reação. Essa concentração, que é a ideia quantitativa, pode ser calculada, pode ser dada, fornecida em grama, em mol, em grama por mol, em mol por litro, né? E o detalhe aqui, percebam que a quantidade de reagente ela é consumida e o produto ele é logicamente produzido ou formado dentro de um determinado intervalo de tempo calculado em horas, minutos e segundos. Então, pessoal, nós temos aqui as quantidades das substâncias medidas, né? Mol por litro, massa, grama, quilograma, miligrama, volumes, também inclui-se os gases, e a representação das concentrações, né, para o cálculo da velocidade da reação, vocês perceberam que ela vai ser representada por um colchete, tá bom? Então, quando a gente olha, voltando aqui à fórmula, velocidade média da reação é calculado pelo, isso aqui seria um delta, é uma variação da concentração final, que é a variação da concentração, que é igual à concentração final menos a inicial, dividido por um ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. A unidade de velocidade, velocidade média de uma reação, por exemplo, se a minha concentração for dada em grama e o meu tempo é segundos, eu posso ter a unidade gramas por segundo. Se a minha unidade estiver em mol, minha unidade de concentração, e o tempo em hora, posso ter em mol por hora. Como é muito comum a expressão da concentração ser dada em mol por litro, essa relação vai ficar, a velocidade vai ficar na sua unidade igual a mol por litro vezes segundos, certo? A gente vai ver uma aplicação daqui a pouco e vamos observar o seguinte, como é o comportamento de uma reação química em termos gráficos. Veja, o reagente, ele é o participante da reação que vai ser sempre consumido. O exemplo, quando a gente quer preparar um bolo, você não tem o bolo pronto de imediato. Você precisa juntar ingredientes, levar ao forno, marcar o tempo, né, para que a reação de assar o bolo comece a acontecer. Então, se a gente analisar isso pensando em um gráfico, à medida que o tempo passa, os reagentes, no caso do bolo, né, comparando os ingredientes, eles vão sendo consumidos com o passar do tempo, ó, e aí a curva gráfica dele decresce, porque a tendência é que o reagente comece a desaparecer. Então, aquela massa crua do bolo, ela começa a se alterar ao longo do tempo. E
À medida que esse tempo vai avançando, o produto vai sendo formado. Então, uma nova etapa da reação ela começa a acontecer. No caso de um alimento, no caso do bolo, você começa a perceber a mudança de cor do alimento, começa a sentir o cheiro, né? Características que vão dar indício de que a reação, de fato, ela está acontecendo. Então, sempre em um gráfico em simétrica, quando a curva representar o reagente, ela será decrescente. Quando ela representar o produto, será crescente. E a velocidade é diretamente proporcional, tá certo? A velocidade de desaparecimento de um reagente é diretamente proporcional à sua concentração, como em relação ao produto, ela também vai ser diretamente proporcional, sendo crescente. E aqui nós temos dois tipos de reações muito comuns no estudo da cinética, da termodinâmica, que são as chamadas reações exotérmica e endotérmica. Uma reação exotérmica é aquela que libera energia na forma de calor, tá certo? Para o meio. Ela libera calor. Por exemplo, a queima do carvão, a queima da vela, a queima da madeira, são reações exotérmicas. Numa reação exotérmica, a energia dos produtos ela vai ser menor que a energia dos reagentes. Ó. Então, numa reação exotérmica, nós vamos ter um gráfico com esse comportamento, ó, com essa curva de comportamento comportamental. A energia dos produtos ela é menor do que a energia dos reagentes. Na reação endotérmica, o que vai acontecer é o processo de absorção de energia. Então, ele vai absorver energia. E aí, a curva dos produtos ela vai ser maior que a curva dos reagentes. Então, o cozimento de um alimento é um processo que requer absorção de energia. É necessário que a água receba calor para entrar em ebulição e fazer a reação acontecer através da absorção de energia. E aí vocês vão perceber aqui, ó, que a energia dos produtos ela está acima da energia dos reagentes. Temos uma curva crescente na região gráfica que diferencia do gráfico de uma reação exotérmica. Beleza? E aí nós vamos voltar aqui para o início do nosso assunto. Hoje a gente está vendo a introdução à cinética. Na etapa seguinte será estudada a teoria das colisões. E aí nós vamos concluir com duas questõezinhas simples, básicas, né? Do cotidiano e uma de cálculo de velocidade de reação para a gente ver que não tem mistério. Então, a primeira questão aqui, ó, assinale o fenômeno que apresenta velocidade média maior. Então, veja, aqui não está pedindo cálculo para você analisar a situação onde é que a reação vai ocorrer com mais intensidade. Combustão de um palito de fósforo. Queimar um palito é rápido, né? Transformação de rochas em solos. Isso é um processo lento. Corrosão de automóvel, ferrugem, também é um processo lento. Crescimento do ser humano comparado à combustão de palito de fósforo é lento, né? As fases de crescimento do ser humano, do recém-nascido até a fase adulta. Formação do petróleo a partir de seres vivos, também é um processo lento, né? Então, a combustão de um palito de fósforo é um processo que ocorre com maior velocidade. E aqui nós temos uma questão que vai envolver o cálculo da velocidade da reação. Considere a reação X se transformando em Y mais Z, onde é dada a variação da concentração de X em função do tempo. Então, temos aqui uma tabelinha referente à concentração de X e o tempo, né? Concentração em mol por litro, tempo segundos. A velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos é igual a quanto? Ele quer a velocidade média da reação. Então, vamos aplicar aqui a fórmula, o cálculo da velocidade da reação. Velocidade média, que é igual a variação
da concentração, no caso de X, dividido pelo ΔT, beleza? Então, quem é ΔT? O tempo inicial são 2 minutos, o tempo final são 5 minutos. Então, vamos colocar aqui ao lado, né, que o nosso ΔT equivale a 3 minutinhos. Joia? Mas observe o seguinte, o tempo dado na questão, na tabela, está em segundos. Então, tu vai transformar esse tempo para segundos, né? Porém, na verdade, você vai interpretar na tabela. O ΔT são 3 minutos. Por exemplo, sabemos que 1 minuto são 60 segundos, não é? 2 minutos são 120 segundos. 2 minutos na nossa tabela está aqui, ó, em 120. 5 minutos na nossa tabela são 300 segundos. Então, esse 300 menos 120 corresponde exatamente aos 3 minutos. Beleza? E dentro desse intervalo, quanto equivale a variação da concentração? É a concentração final, que é 0,4, menos a concentração inicial, que é 0,7. Então, tu vem aqui, ó, e aí concentração final, 0,4, menos a inicial, 0,7, dividido pelo ΔT, que são os 3 minutos, não é? Então, detalhe, em cinética, a velocidade da reação, ela não pode ser negativa. E aí a gente coloca o resultado em módulo. Então, nós vamos ter aqui como resposta 0,4 menos 0,7, que dá 0,3 em módulo, dividido por 3, teremos uma velocidade média para essa reação igual a 0,1 mol por litro vezes minutos. Resposta na letra B. Beleza? Estudem com calma, né? Revisem. Espero que tenham compreendido e na próxima aula avançaremos em uma nova etapa da cinética química. Um forte abraço para vocês.